O mercado de trabalho segue próximo da taxa máxima de emprego e a inflação, embora ainda subida, caiu significativamente em relação às máximas pós-pandemia. Ao mesmo tempo, o equilíbrio de riscos parece estar mudando. No meu discurso de hoje, começarei com a atual situação econômica e as perspectivas imediatas da política monetária. Falarei então dos resultados da nossa segunda revisão pública do quadro de política monetária, que constam da declaração revista sobre os nossos objetivos de longo prazo e a nossa estratégia de política monetária que divulgamos hoje. Há um ano, quando apareci nesta tribuna, a economia estava em um ponto de inflexão. Há mais de um ano, as taxas de juros das nossas apólices foram mantidas em 5% e 4,45%. Esta orientação política foi cuidadosamente desenhada para reduzir a inflação e promover um equilíbrio sustentável entre oferta e procura agregadas. A inflação está mais próxima da nossa meta e o mercado de trabalho esfriou do superaquecimento anterior. Os riscos ascendentes para a inflação diminuíram, mas o desemprego aumentou quase 1 ponto percentual inteiro, algo que nunca aconteceu na história fora de uma recessão. Nas 3 reuniões subsequentes do Comitê Federal de Mercado Aberto, foram feitos ajustes importantes para manter o mercado de trabalho equilibrado perto dos níveis máximos registrados no ano passado. Este ano, a economia enfrenta novos desafios. Os aumentos substanciais das tarifas de nossos parceiros comerciais estão remodelando o sistema comercial global. A longo prazo, políticas de imigração mais rigorosas levaram a um abrandamento súbito no crescimento da força de trabalho. Mudanças nas políticas fiscais, de despesas e regulatórias também podem ter um impacto importante no crescimento econômico e na produtividade. Existe uma grande incerteza sobre onde todas essas políticas acabarão por ser abordadas e seu impacto duradouro na economia. As mudanças nas políticas comerciais e de imigração estão afetando a procura e a oferta. Dentro deste contexto, torna-se um desafio diferenciar tendências cíclicas de mudanças estruturais fundamentais. Esta distinção é crucial porque a política monetária pode estabilizar flutuações cíclicas, mas pode fazer pouco para alterar as mudanças estruturais. O mercado de trabalho é um bom exemplo. O relatório de emprego de julho, divulgado no início deste mês, mostrou que o crescimento do emprego desacelerou para uma média de apenas 35 mil por mês nos últimos 3 meses, abaixo dos 168 mil por mês em 2024. A desaceleração notada agora é bem maior do que a avaliação inicial de um mês atrás, devido a revisões significativas dos dados de maio e junho. Mas a desaceleração do crescimento do emprego não parece ter levado a um enfraquecimento significativo do mercado de trabalho, um resultado que queremos evitar. A taxa de desemprego, apesar de um leve aumento em julho, ficou em 4,2%, um nível historicamente baixo e estável ao longo do último ano. Outros indicadores da situação do mercado de trabalho também foram pouco alterados ou apenas ligeiramente enfraquecidos, incluindo demissões, rastro de vagas de emprego em relação à taxa de desemprego e aumento dos salários nominais. A oferta de mão de obra desacelerou com a procura, reduzindo muito o equilíbrio necessário para manter constante a taxa de desemprego. O crescimento da força de trabalho já teve uma redução visível este ano, influenciado pela baixa imigração, assim como a participação no mercado, que também caiu recentemente. No geral, embora o mercado de trabalho pareça estar em equilíbrio, este é um equilíbrio estranho, causado por uma aparente desaceleração da oferta e da procura de trabalhadores. Essa condição peculiar demonstra que os riscos negativos ao emprego estão crescendo, podendo rapidamente se traduzir em mais demissões e aumento do desemprego. Ao mesmo tempo, o crescimento do PIB desacelerou significativamente para 1,2% no primeiro semestre deste ano, cerca de metade dos 2,5% registrados em 2024. A queda no crescimento reflete em grande parte a desaceleração dos gastos do consumidor. Tal como no mercado de trabalho, a desaceleração do PIB pode refletir uma desaceleração do crescimento da oferta ou da produção potencial. Falando em inflação, tarifas mais altas já começaram a aumentar os preços de certas categorias de mercadorias. Estimativas baseadas nos últimos dados disponíveis indicam que os preços totais do PCE aumentaram 2,6% nos 12 meses até julho. Excluindo alimentos e energia, os preços principais do PCE subiram 2,9% em comparação ao mesmo período no ano anterior, representando uma elevação. No núcleo, os preços das commodities aumentaram 1,1% nos últimos 12 meses, uma mudança significativa em relação à pequena queda anterior.
Em contraste, até 2024, a inflação dos serviços habitacionais continua em tendência de queda e a inflação dos serviços não habitacionais continua ligeiramente acima do nível histórico de inflação de 2%. O impacto das tarifas nos preços ao consumidor é agora claramente visível. Esperamos que esses impactos se acumulem ao longo de vários meses, como um alto grau de incerteza tanto no momento quanto no montante. A questão crucial para a política monetária é se esses aumentos de preços podem aumentar significativamente o risco de problemas de inflação persistentes. Um cenário provável seria um efeito transitório, ou seja, uma única alteração no nível dos preços. Claro, uma vez não significa tudo imediatamente. O aumento das tarifas ainda levará tempo para funcionar através da cadeia de abastecimento e da rede de distribuição. Além disso, as alíquotas tarifárias continuam a evoluir, o que pode prolongar o processo de ajustamento. No entanto, a pressão ascendente das tarifas sobre os preços também tem o potencial de estimular uma dinâmica inflacionária mais duradoura, um risco que precisa ser avaliado e gerido. Uma possibilidade é que os trabalhadores cujos rendimentos reais caíram devido ao aumento dos preços exigam e recebam salários mais altos dos empregadores, desencadeando uma dinâmica adversa dos preços salariais. Tal resultado parece improvável, dado que o mercado de trabalho não é particularmente apertado e está exposto a riscos crescentes de desaceleração. Outra possibilidade é que as expectativas de inflação possam subir, arrastando assim a inflação real. A inflação está acima da nossa meta há mais de 4 anos e continua sendo um problema proeminente para famílias e empresas. No entanto, os indicadores das expectativas de inflação a longo prazo parecem ainda estar bem ancorados e alinhados com a nossa meta de inflação a longo prazo de 2%, como refletem os indicadores baseados no mercado e nos inquéritos. Não podemos assumir como garantida a estabilidade das expectativas de inflação. De qualquer forma, não permitiremos que um aumento único no nível de preços se torne um problema de inflação contínua. Então, juntando essas peças, quais são as implicações para a política monetária no futuro próximo? O risco de inflação tende a ser ascendente e o risco de emprego tende a ser descendente, o que é uma situação desafiadora quando estamos visando essa intenção. Nosso quadro exige que equilibremos os dois aspectos do nosso duplo mandato. As nossas taxas de juro estão agora mais próximas de 100 pontos base neutros do que há um ano, e a estabilidade da taxa de desemprego e de outros indicadores do mercado de trabalho permitem-nos proceder com cautela ao considerar mudanças na postura política. As mudanças nas perspectivas e riscos podem demandar ajustes políticos devido a áreas restritivas e políticas do tribunal. A política monetária não é um curso pré-definido. Os membros do FOMC tomarão essas decisões apenas com base na avaliação dos dados e do seu impacto nas perspectivas econômicas e no balanço de riscos. Jamais nos afastaremos dessa diretriz. Portanto, passando ao meu segundo tópico, nossa estrutura de política monetária é baseada em uma base constante, autorizada pelo Congresso, para promover o máximo de emprego e preços estáveis para o povo americano. Continuamos totalmente comprometidos com o cumprimento do nosso mandato estatutário e a revisão do nosso trabalho quadro apoiará essa missão em uma ampla gama de condições econômicas. Nossa declaração revisada sobre objetivos de longo prazo e política monetária, chamada Declaração de Consenso, explica como buscamos o duplo mandato de forma eficiente. Ele visa dar ao público uma ideia clara de como vemos a política monetária, um entendimento que é importante para a transparência e a responsabilização, bem como para tornar a política monetária mais eficaz. As alterações realizadas nesta revisão refletem um processo natural, fundamentado na nossa compreensão progressiva da economia. Continuamos a aproveitar a declaração de consenso preliminar adotada em 2012 sob a liderança do presidente Ben Bernanke. A declaração revisada de hoje é o resultado da nossa segunda revisão pública do nosso quadro, realizada a cada 5 anos. A revisão deste ano inclui 3 elementos, com o Fed, ouvindo as atividades dos bancos de reserva em todo o país, reuniões de pesquisa emblemáticas e discussões e deliberações dos formuladores de políticas, apoiadas por análises de funcionários em uma série de reuniões do FOMC. Ao proceder à revisão deste ano, um objetivo fundamental é garantir que o nosso quadro seja adequado a uma ampla gama de condições econômicas. Ao mesmo tempo, o quadro precisa evoluir com as mudanças nas estruturas econômicas e nossa compreensão dessas mudanças.
A Grande Depressão apresentou desafios diferentes da grande inflação e da grande moderação, que por sua vez são diferentes dos desafios que enfrentamos hoje. No momento da última revisão, vivíamos num novo normal, caracterizado por taxas de juros próximas do limite inferior ou efeitos do ELB, juntamente com baixo crescimento, baixa inflação e uma curva de Phillips muito plana, o que significa que a inflação não reage muito à fraqueza da economia. Para mim, uma estatística que reflete aquela época é que as nossas taxas de juro permaneceram no BEI por um período de até 7 anos desde o início da crise financeira global, no final de 2008. Muitos de vocês lembrarão do crescimento lento e recuperação dolorosa daquela época. Parece muito provável que, se a economia sofrer mesmo uma pequena recessão, as nossas taxas de juro voltem em breve ao BEI, muito provavelmente com outra extensão. Em economias fracas, a inflação e expectativas de inflação podem reduzir-se. Com taxas de juro próximas de zero, as reais tendem a subir, agravando a situação. Taxas de juro reais mais elevadas podem prejudicar ainda mais o crescimento do emprego e aumentar a pressão descendente sobre a inflação e as expectativas de inflação, desencadeando uma dinâmica adversa. As condições econômicas que baixaram as taxas de juros do BEI e mudaram o quadro de 2020 têm raízes em fatores globais de evolução lenta que devem persistir por muito tempo. Sem pandemia, é provável que já o tivessem feito. A Declaração de Consenso de 2020 inclui várias características que abordam os riscos associados ao BEI que se tornaram cada vez mais proeminentes nos últimos 20 anos. Salientamos a importância de ancorar a inflação e as expectativas de inflação a longo prazo para apoiar os nossos objetivos de estabilidade de preços e máximo de emprego. Com base na extensa literatura sobre estratégias para mitigar os riscos associados ao BEI, o Tribunal adotou uma estratégia flexível de compensação de metas de inflação média para garantir que as expectativas de inflação permaneçam bem ancoradas, mesmo sob restrições do BEI. Em particular, afirmamos que, após um período de inflação persistente acima de 2%, uma política monetária adequada provavelmente visará alcançar uma inflação moderadamente acima de 2% durante algum tempo. Como resultado, a reabertura pós-pandemia trouxe às economias do mundo a maior inflação em 40 anos, em vez da baixa inflação do LB. Assim como a maioria dos outros bancos centrais e analistas do setor privado, até o final de 2021, acreditamos que a inflação irá diminuir rapidamente sem um aperto significativo da nossa postura política. Como este slide mostrará, quando ficou claro que não era o caso, respondemos fortemente, aumentando a taxa de juros em 5,25 pontos percentuais em 16 meses. Essa ação, juntamente com o levantamento da interrupção da oferta da pandemia, ajudou a aproximar a inflação da nossa meta, sem o doloroso aumento do desemprego que acompanhou os esforços anteriores para combater a inflação elevada, e a revisão deste ano considerou a evolução das condições econômicas nos últimos 5 anos. Entretanto, vimos que a situação inflacionária pode mudar rapidamente diante de grandes choques. Além disso, as taxas de juros atuais estão muito acima dos níveis entre a crise financeira global e a pandemia. Com a inflação acima da meta, a nossa taxa de juros política é restritiva e moderada. Na minha opinião, não podemos saber com certeza onde as taxas de juros de longo prazo se estabilizarão, mas as taxas neutras agora podem ser mais elevadas do que nos anos 2000, refletindo mudanças na produtividade, demografia, política fiscal e outros fatores que influenciam o equilíbrio entre poupança e investimento. Ao revisar, discutimos como a declaração do BEI em 2020 comunicou complexamente nossa resposta à inflação alta. Concluímos que a ênfase em um conjunto excessivamente específico de condições econômicas pode ter causado alguma confusão e, portanto, fizemos várias alterações importantes na declaração de consenso para refletir essa visão. Em primeiro lugar, suprimimos a linguagem que indica que o BEI é uma característica determinante do cenário econômico. Em vez disso, salientamos que a nossa estratégia de política monetária visa promover o máximo de emprego e a estabilidade dos preços em uma ampla gama de condições econômicas. A dificuldade de operar nas proximidades do BEI continua a ser um problema potencial, mas não é a nossa principal preocupação. A declaração revista reitera a disposição da Comissão de utilizar todos os seus instrumentos para atingir os seus objetivos de máxima estabilidade de emprego e preços, nomeadamente no caso de a taxa dos fundos federais estar sujeita a restrições do BEI. Em segundo lugar, voltamos a um quadro flexível de metas de inflação e eliminamos a estratégia de compensação. Acontece que a ideia de um excesso de inflação deliberadamente moderado provou ser irrelevante.
Meses depois de anunciarmos a mudança na Declaração de Consenso de 2020, a inflação não mostra nenhum sinal de intenção ou moderação. Como reconheci publicamente em 2021, boas expectativas de inflação são essenciais para que consigamos reduzir a inflação sem causar um aumento acentuado no desemprego. Quando um choque adverso conduz à inflação mais elevada, a ancoragem das expectativas promove o regresso da inflação ao objetivo e limita os riscos de deflação em caso de maior enfraquecimento econômico. Permitem que a política monetária apoie o máximo de emprego em períodos de desaceleração econômica sem comprometer a estabilidade dos preços. Nossa declaração revista enfatiza o nosso compromisso de tomar medidas fortes para garantir que as expectativas de inflação a longo prazo permaneçam boas, em benefício de ambos os lados da nossa dupla missão. Também afirma que a estabilidade de preços é essencial para uma economia saudável e estável e apoia o bem-estar de todos os americanos. Esse tema foi alto e claro em nosso evento de ouvir o Fed. Os últimos 5 anos lembram as dificuldades trazidas pela inflação alta, penalizando mais quem tem menor capacidade de atender à demanda. Os itens essenciais custam mais. Em terceiro lugar, nossa declaração de 2020 diz que aliviaremos a escassez em vez de nos afastarmos do emprego máximo. A utilização de lacunas reflete o reconhecimento de que a nossa avaliação em tempo real da taxa natural de desemprego, bem como da taxa máxima de emprego, é altamente incerta. Nos anos recentes da recuperação após a crise financeira global, o emprego manteve seu crescimento constante, acima das estimativas convencionais de seu nível sustentável, enquanto a inflação permanece persistentemente abaixo da nossa meta de 2%. Sem pressões inflacionárias, talvez não seja necessário ajustar a política, considerando apenas estimativas incertas das taxas de desemprego natural. Ainda mantemos essa visão, mas o nosso uso do termo escassez nem sempre foi interpretado como uma intenção intencional de apresentar um desafio de comunicação. Em particular, a utilização da escassez não visa prometer uma renúncia permanente à apreensão ou ignorar as tensões do mercado de trabalho. Por conseguinte, removemos as deficiências da declaração. Pelo contrário, o documento revisto afirma agora com mais precisão que a comissão reconhece que o emprego pode, por vezes, ser superior à avaliação em tempo real do emprego máximo, sem necessariamente representar um risco para a estabilidade dos preços. Uma ação preventiva pode ser válida se o mercado de trabalho restrito ou outros fatores ameaçarem a estabilidade de preços. A declaração revista afirma igualmente que o emprego máximo é o nível mais elevado de emprego que pode ser alcançado de forma sustentada com a estabilidade dos preços. Esse foco na promoção de um mercado de trabalho forte enfatiza o princípio de que a conquista duradoura do máximo de emprego pode criar uma ampla gama de oportunidades econômicas e benefícios para todos os americanos. O feedback que recebemos durante o evento Fed Listening reforça o valor de um mercado de trabalho forte para as famílias, empregadores e comunidades americanas. Em quarto lugar, para eliminar a escassez, fizemos mudanças para esclarecer nossa abordagem em períodos em que as metas de emprego e inflação não são complementares. Nesse caso, adotaremos uma abordagem equilibrada para promover eles. A declaração revisada é agora mais consistente com a linguagem original de 2012. Consideramos o grau de desvio dos nossos objetivos e os horizontes de tempo potencialmente diferentes para cada objetivo retornar a um nível consistente com nossa missão dupla. Estes princípios orientam as nossas decisões políticas hoje, como fizeram em 2022-24. Quando o desvio da nossa meta de inflação de 2% é a preocupação principal. Apesar dessas alterações, há uma continuidade significativa com declarações anteriores. O documento continua explicando como interpretamos o mandato que o Congresso nos deu e descreve a estrutura política que acreditamos que melhor promove o máximo de emprego e estabilidade de preços. Acreditamos que a política monetária deve olhar para frente e considerar os atrasos no impacto na economia. Nossas decisões políticas dependem das perspectivas econômicas e dos riscos associados. Continuamos a considerar imprudente estabelecer um objetivo numérico para o emprego, uma vez que o nível máximo de emprego não é diretamente mensurável e varia ao longo do tempo por razões não relacionadas com a política monetária. Seguimos acreditando que uma inflação de longo prazo de 2% é alinhada com nossa missão dual. Nosso compromisso com uma meta de inflação a 2% é crucial para manter expectativas de inflação ancoradas.
A experiência mostra que a inflação de 2% é suficientemente baixa para garantir que a inflação não se torne uma preocupação para as decisões das famílias e das empresas, ao mesmo tempo que proporciona aos bancos centrais alguma flexibilidade política para facilitar em tempos de desaceleração. Finalmente, a declaração de consenso revisada mantém nosso compromisso de realizar uma revisão pública aproximadamente a cada 5 anos. Não há nada de mágico no ritmo de 5 anos. Essa frequência permite que os formuladores de políticas reavaliem as características estruturais da economia e se envolvam com o público, profissionais e acadêmicos sobre o desempenho do nosso quadro. Também é consistente com vários pares em todo o mundo. Finalmente, gostaria de agradecer ao presidente Schmidt e a toda a sua grande equipe de Kansas City, que trabalham tão diligentemente em organizar este excelente evento todos os anos. Contando várias aparições virtuais durante a pandemia, esta é a 8ª vez que tenho o privilégio de falar desta tribuna. O seminário anual proporciona um espaço para líderes do Fed ouvirem grandes pensadores econômicos e analisarem os desafios. O Fed de Kansas City foi muito sábio em atrair o presidente Volcker para este parque nacional há mais de 40 anos, e estou orgulhoso de fazer parte dessa tradição. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora vamos iniciar a demonstração em detalhes. Gostaria de conceder um momento à imprensa para finalizar seus preparativos. Generate by AI.